Olá, meu querido irmão, minha irmã, Deus abençoe você também meu amigo, minha amiga que nos assiste aí nesse vídeo. Deus abençoe você, eu sou o pastor Birajara, da igreja PIB em Parque São Lucas, e então nós estamos aqui estudando o texto de Tiago, o livro de Tiago, e é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento, esse estudo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos sempre em oração pelas vidas, principalmente nesse tempo de coronavírus, aí, dessa pandemia e de tudo que tem ocorrido no mundo, mas nós estamos ativos, nós estamos trabalhando na igreja, mesmo usando muita tecnologia nesse tempo, mas é muito importante nós estarmos buscando ao Senhor e confiando sempre nele, sempre em oração, para que ele abençoe a todos nós. Amém? Nós queremos que esse tempo vai passar e nós estamos com saudade de abraçar uns aos outros, de nos reunir presencialmente, mas nós vamos vencer em nome de Jesus essa luta, ok? E nós estamos aqui para o estudo de Tiago. Eu vou orar por você, para que Deus abençoe, que você consiga entender aí o estudo que nós temos feito. Somente com a capacitação do Espírito Santo é que nós conseguimos entender a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes para que possamos entender todo esse texto e aplicar esses textos em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então temos aqui o texto de Tiago. E aqui na carta de Tiago, já aprendemos que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, e ele, nessa carta, ele tem um propósito de ensinar como colocar em prática as doutrinas bíblicas. Então não adianta você ter muito conhecimento e não se preocupar com o seu comportamento. É importante que você tenha uma preocupação em colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido através da palavra de Deus. Esse é o foco central da carta de Tiago. Provavelmente eram irmãos que tinham muito conhecimento, mas que tinham uma dificuldade em colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Estamos no capítulo 5, versículo 7 até o 11. Eu vou fazer a leitura aqui para você. Você acompanha aí na sua Bíblia. Já estamos no capítulo 5, já fizemos um estudo no capítulo 5. Já estamos no segundo estudo do capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre o poder da paciência. Semana que vem, no próximo estudo, que é o último estudo, nós estaremos falando sobre o poder da oração. Primeiro, o poder da paciência, que é hoje. Próximo estudo, poder da oração. Então eu vou ler aqui para você do versículo 7 até o 11. Diz assim o texto: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juízo está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia, o que diz o texto da palavra de Deus. Queridos, esse texto, nós vamos falar sobre o poder da paciência e como é importante esse tema, principalmente nessa crise aí, dessa pandemia, em que estamos com o coração talvez apreensivos com tudo que tem ocorrido no mundo. Mas aqui ele vem falando sobre momentos de sofrimento que podem ocorrer na vida da pessoa, e dentro do contexto de todo o capítulo 5, no estudo do anterior nós falamos sobre isso, havia uma dificuldade muito grande de desigualdade social. Então existiam pessoas muito ricas que oprimiam os pobres. Basta você ler aí no início do capítulo 5, você vai perceber isso. É uma coisa que é um tema muito atual, né? Desigualdade social. Então existiam pessoas que eram muito ricas e pessoas que eram muito pobres e eram oprimidas por esses ricos.
Então, nesse contexto de desigualdade social, havia muita corrupção, havia muita injustiça, havia muita maldade e sofrimento por parte dos pobres daquela época, assim como nós vemos hoje também. Sofrimento, injustiça, corrupção, tanta coisa ruim que ocorre, né? Isso ainda hoje é assim, dessa forma. Mas como vencer esse sofrimento? Como lidar com essas questões de sofrimento? Como você qual deve ser sua postura quando as provações vêm, quando o sofrimento vem sobre a sua vida? E é sobre isso que Tiago vem nos ensinando aqui. E a primeira coisa que ele deixa bem clara, que é o tema central do texto, a primeira postura que você deve ter em meio ao sofrimento é ter paciência. Em meio ao sofrimento, tenha paciência. Versículo 7 ele nos diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. E aí ele fala sobre a questão da paciência. Tenha paciência. Está sofrendo? Está vivendo uma luta na sua vida, uma dificuldade? Você precisa aprender a esperar, a ter paciência. E o Tiago, ele nos dá aqui o exemplo do agricultor. O agricultor que precisa preparar a terra, ele precisa plantar, ele precisa de cuidar de tudo ali, mas depois ele precisa ter paciência. Ele faz a parte dele, mas tem paciência, porque Deus ele faz a parte dele e através da natureza, aquela plantação ela vai germinar e ali vão ser gerados frutos, mas ele precisa esperar. Assim também é a nossa vida. Se está passando por alguma dificuldade, alguma luta, está esperando alguma coisa, você precisa esperar. Você precisa esperar. E é tão difícil isso, né? Porque nós queremos as coisas para ontem, tudo nós queremos para ontem. Eu também sou assim em muitas situações na minha vida. Nós queremos resultados rápidos e queremos as bênçãos muito rápidos, mas você ter paciência é um exercício que nós precisamos aprender a exercitar a nossa paciência. Então tenha paciência. Agora nesse tempo do coronavírus é um momento que nós estamos tendo que colocar em prática essa questão da paciência. Estamos dentro dos nossos lares, não podemos sair muito e todos esses cuidados que nós precisamos ter. Então, as autoridades dizem que isso ainda vai se prolongar durante um período. Então é o momento de termos paciência. Então peça paciência ao Senhor, que é muito importante. Mas para ter paciência, para você exercitar essa questão da paciência, você precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor, espere, confie, tenha confiança em Deus. Então a primeira postura no momento de dificuldade, sofrimento, provação, a primeira coisa é a paciência. A segunda, em meio ao sofrimento, você precisa aprender a não murmurar. Não murmure. Em meio ao sofrimento, não murmure. Não fique por aí reclamando da vida, né? Nós usamos o termo murmurar, mas é o mesmo que você reclamar, o mesmo como o texto nos diz aqui, versículo 9, o texto nos fala: irmãos, não se queixem uns dos outros, né? Ficar se queixando, reclamando, murmurando, e no momento de sofrimento e luta e dor, dificuldades, nós nos sentimos tentados a ficar reclamando da vida, e reclamando de tudo, e reclamamos. Também, além da questão da paciência, um exercício muito importante para a vida de todos nós é a questão de ter um coração grato e não ficar murmurando, reclamando, se queixando das nossas dificuldades. E nesse tempo de dificuldade, agora que temos vivido, né? Muita gente reclamando. Aprenda a ter um coração grato a Deus. Aprenda a agradecer a Deus, até mesmo pelas pequenas coisas. Talvez muitas perdas que talvez você tenha tido na sua vida, talvez tenham sido livramentos que o Senhor te deu. Então não adianta você ficar reclamando o tempo todo, porque o Senhor ele não se agrada de um coração murmurador, reclamador, e reclamamos da comida que nós temos, reclamamos das pessoas que nos cercam, nos queixamos uns dos outros e não levamos em conta que quando nós reclamamos das pessoas, nós precisamos
é entender que pelo menos nós não estamos sozinhos, nós temos pessoas do nosso lado. Se nós reclamamos do alimento que temos no nosso prato, mas precisamos entender que pelo menos temos alimento. Existem pessoas no mundo que nem alimento têm. Por mais que talvez não seja o alimento que você quer, talvez seja um outro tipo de prato que você queria ter para você, mas você pelo menos tem alimento na sua mesa. Então, não fique reclamando da vida, não reclame da casa onde você mora, que pelo menos você tem uma casa para morar. Quantos moram nas ruas? De tantas coisas que nós reclamamos e principalmente reclamamos das pessoas. Então vamos aprender a louvar a Deus e agradecer a Deus e ter um coração grato pela vida das pessoas, principalmente pela vida das pessoas. Então não fique aí, um conselho pastoral para você, não fique aí reclamando do seu pastor, por mais que seu pastor não é uma pessoa perfeita, não é. Então não fique reclamando da vida do seu pastor, porque ele tem as lutas dele também. Não fique reclamando dos seus irmãos em Cristo, porque o irmão é assim, né? Todos nós temos os nossos problemas. Nosso irmão é difícil, sim, mas nós também somos pessoas difíceis. Então você também é uma pessoa difícil. Então, pare de reclamar das pessoas, valorize as pessoas. Então, primeiro, tenha paciência, tenha um coração grato, ou seja, não fique por aí murmurando. E o terceiro ensinamento que nós temos aqui, através do texto, é que em meio ao sofrimento nós devemos seguir o exemplo dos profetas. Paciência, não murmurar e seguir o exemplo dos profetas. É o que o texto nos ensina aqui no versículo 10 e 11. O texto nos ensina, a carta de Tiago nos ensina aqui assim, fala assim, 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Então, queridos, vamos seguir o exemplo dos profetas. Também a carta nos ensina isso. Seguir o exemplo dos profetas. Quando você lê a palavra de Deus, ao ler a palavra de Deus, você vai receber conforto no seu coração, porque você vai ali enxergar a vida de muitos profetas e de muitos personagens que passaram sim por sofrimentos e lutas, mas que tiveram paciência e que confiaram no Senhor, e por isso essas pessoas venceram. Então, se você está passando por luta, leia a palavra de Deus. Siga o exemplo dos profetas, dos personagens da palavra de Deus. Aqui, Tiago ele nos dá o exemplo de Jó. E Jó, né, ele nos dá o exemplo de Jó, e ao ler o livro de Jó, né, Jó ele sofreu muito, ele perdeu a família dele, os filhos, os bens materiais, ele sofreu com os relacionamentos, né, os filhos, amigos, ele sofreu com a questão da saúde, ou ele ficou sem saúde durante muito tempo, sofreu muito, e os bens materiais também, ele perdeu tudo que ele tinha de bem material, mas ele teve muita paciência, é um grande exemplo de paciência, é Jó, é o personagem Jó. Então leia o texto de Jó e entenda que ele é um exemplo para a nossa vida. Em nenhum momento ele até questionou sim a Deus em muitas coisas por não entender o que estava ocorrendo ali, mas em nenhum momento ele deixou o compromisso dele com Deus, em nenhum momento ele negou a Deus, e ele se manteve firme mesmo passando por todo o sofrimento, e ele para nós é um exemplo de paciência, tanto ele como outros personagens também da palavra de Deus, os profetas. Então siga o exemplo dos profetas. Então esses são os 3 ensinamentos aqui desse trecho da palavra de Deus, onde nós falamos sobre o poder da paciência. Então, no momento de sofrimento, primeiro, tenha paciência, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Segundo, nós aprendemos a respeito da murmuração. Não tenha um coração murmurador, pare de reclamar, pare de se queixar, porque o Senhor ele se agrada de um coração grato. E por último, nós aprendemos a respeito do exemplo dos profetas. O exemplo dos profetas pode nos trazer conforto, pode nos ensinar muita coisa. Então, para que você possa aplicar na sua vida esses ensinamentos. Primeiro,
aplicação, né? Então colocar em prática na sua vida. Você está passando por dificuldade aí, confie no Senhor. Mesmo que você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, confie no Senhor e aprenda a esperar. Espere, porque o Senhor ele tem uma grande vitória. Aqui o texto de Tiago nos falou a respeito do exemplo de Jó. E Jó, ele sofreu, mas ele teve paciência e no final Deus o abençoou. Se você tiver paciência, se você tiver perseverança, você vai ser abençoado. Mas para isso você precisa ter paciência, você precisa aprender a esperar. Espere o momento certo para cada coisa. Então, coloque isso em prática na sua vida, porque o tempo de Deus ele é o melhor para nós. Espere o tempo que for necessário. Espere o tempo que for necessário. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei da sua vida, mas nós sabemos sobre essa questão da crise da pandemia que todos nós estamos vivendo, e alguns têm um pouco mais de paciência, outros têm um pouco menos de paciência, mas aprenda a esperar, aprenda a ter essa paciência que o Senhor nos ensina aqui. Segunda coisa para você aplicar, primeiro, aprenda a confiar no Senhor e esperar. Depois, também, quando você estiver sofrendo, não fique por aí reclamando de tudo e de todos, mas tenha um coração grato. Então, deu vontade de reclamar, querido? Muda aí a sua palavra aí. Vai reclamar, não reclame. Pelo contrário, agradeça a Deus. Em tudo dê graças. Nós já aprendemos isso aqui em estudos anteriores aqui na carta de Tiago. Então aprenda a agradecer a Deus e se Deus quiser, como nós aprendemos na carta de Tiago, se Deus quiser as coisas elas vão acontecer. Mas nós confiar e não ficar reclamando da nossa vida. Não fique reclamando, troque as suas palavras de murmuração por palavras de gratidão. E também aplicar na sua vida e você aprender sobre os profetas. Aprenda sobre os profetas, personagens bíblicos. Então, vamos aprender a ler os textos da Palavra de Deus. A Palavra de Deus ela é muito rica em ensinamento para todos nós. Mas para isso você precisa ler a Palavra. Você precisa conhecer os personagens. Então, começa a criar aí, aproveite até mesmo esse tempo aí de pandemia que nós estamos vivendo e aproveite para ler os textos da palavra. Leia o Novo Testamento, sim, a vida de Jesus, mas também leia, procure aprender sobre as histórias dos personagens bíblicos, a história de Jó, por exemplo, né? Muitos dos nossos irmãos da igreja, alguns dos nossos irmãos da nossa igreja já estudaram o livro de Jó, uma história belíssima. Você precisa olhar todo o contexto, desde o início da história de Jó até o final. Você vai ver como o nosso Deus ele é bondoso para conosco. E então estude o livro de Jó, estude o livro de Isaías e outros livros mais, mas conheça os personagens, conheça a vida de Abraão, conheça a vida de Jacó, conheça os personagens do Novo Testamento também. Através da vida desses personagens você vai aprender sim muita coisa. Então coloque em prática essa perseverança que esses homens e mulheres da Palavra de Deus tiveram, coloque em prática na sua vida. Tá ok? Eu vou orar por você, para que Deus fale mais ao seu coração através desse estudo e que possamos estar juntos nas demais atividades da nossa igreja. Tá? Fica acompanhando aí as nossas celebrações, nossos estudos, a EBD e tudo mais que nós temos feito aí através das nossas redes sociais. Você que é membro da igreja, acompanhe lá no grupo da igreja lá tudo aquilo que nós temos tratado e feito, mesmo estando assim distantes um do outro, mas nós estamos trabalhando, estamos agindo e não deixe de orar, não deixe de ler a palavra de Deus. Ore, tenha cuidado também com essa questão da pandemia, porque a questão é muito séria e você precisa ter muito cuidado e levar em consideração tudo que tem sido ensinado a respeito dessa pandemia. Coloque em prática tudo isso em sua vida. Confie no Senhor, mas também faça a sua parte. Eu vou orar por você. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a cada um que assistiu e aprendeu aqui juntamente conosco através desse texto.
e que possamos colocar em prática esses ensinamentos, ter paciência, ter um coração grato, e aprender com os exemplos da palavra de Deus, da sua palavra, que tem nos ensinado através desses personagens tão importantes. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e que possamos estar juntos em outras oportunidades para aprendermos da palavra de Deus. Deus te abençoe, graça e paz.